Amém. Os rapazes aí, nós vamos começar um culto. Nós vamos trazer um maquiador. Ai. Vem mesmo, moça, em nome de Jesus, vem que vai ser lindo demais. Pastor Vinícius Melo, que cuida do louvor aqui da nossa mocidade, está me lembrando que para você que quer se envolver com o louvor da juventude, toda quarta-feira, 20 horas, na casa da mocidade, tem a célula do louvor. E é pré-requisito você participar dessa célula para você então se envolver com o nosso ministério de louvor aqui. Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus 14. Mateus 14. Não fica à margem, viu? Não fica de bobeira, não fica assistindo. Foi tão legal o congresso universitário semana passada e tem muita coisa ainda para vir. Por exemplo, está chegando aí agora o nosso congresso de sexualidade. Sexualidade. Nós vamos falar abertamente. Mas nós vamos falar rachadamente. Nós vamos abrir a caixa de ferramenta com 30 segundos de jogo. Vai ter gente falando assim, mentira, mentira. Que vocês estão falando isso aí? Mas nós vamos falar. Sabe por quê? De cada 10 pessoas que procuram a gente, 14 é esse assunto. A gente não aguenta mais não, né? É um surto sexual psicótico. E nós temos que, sei lá o que nós temos que fazer. Castração, nós vamos ver algumas possibilidades. Não sei, velho. Academia. Nós vamos vender que é saco de areia. Sabe que é saco de dar soco? Um dia um menino falou comigo, o que eu faço, pastor? Eu estou me masturbando muito. Eu falei, velho, não sei. Vai correr na lagoa. Ele falou, eu já tentei. Eu falei, esfrega a cara no chapisco, na parede. Compra um saco de areia e fica dando soco, né? Soco, soco, soco. Até seu braço doer. Aí você deita. Duvido que você vai ter força para fazer alguma coisa, sabe? Mateus 14, vamos entrar aqui, senão eu vou ficar falando bobeira aqui. Mateus 14, verso 22. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante deles para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, a minha folha virou. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Verso 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Põe a sua mão na Bíblia assim. Diga assim, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Quero falar hoje sobre o medo. Estamos falando sobre guerra. E nós estamos em guerra, sim ou não? Estamos em guerra pela nossa família. Estamos em guerra pelos nossos corações. Estamos em guerra pelas nossas igrejas. Estamos em guerra pelos nossos filhos. Estamos em guerra pelo país. Estamos em guerra pela nossa saúde física. E uma das coisas que nós estamos em guerra é pelas nossas emoções. Precisamos conquistar de volta nossas próprias emoções. Uma das maiores lutas de Deus é substituir o nosso medo por coragem. E para isso ele deixou 365 vezes na Bíblia a palavra não temas. 365 vezes, uma por dia, para você se lembrar que dia nenhum você precisa temer. Nós não precisamos temer porque Ele está conosco, Ele nos ama. Mesmo assim, hoje nós percebemos muitas pessoas que precisam ser curadas do medo. Tem alguma área em que o medo as aflige e as paralisa. E falar de medo não é simplesmente falar de um sentimento, é falar de um demônio, é falar de um capeta do inferno que vem para paralisar a vida das pessoas. E nessa noite, ao falar disso aqui, o Senhor tem um objetivo conosco.
destravar a nossa alma, substituir esse medo por ousadia e levantar uma geração corajosa para enfrentar seus próprios dilemas e ajudar a nação a vencer os dilemas dela também. Deus quer levantar uma geração de pessoas ousadas, destemidas, que não ficam se escondendo atrás das suas desculpas, dos seus pecados e das suas fragilidades para viver. O medo, ele tem 3 características. Primeiro, ele paralisa. Ele tira o poder de reação e de decisão. O medo é um microscópio que aumenta o perigo. O negócio tem um perigo e você fala que ele tem 250. Há um risco de ser assaltado em Belo Horizonte? Há um risco de ser assaltado em Belo Horizonte. Mas a pessoa, ela tem certeza que o assalto é a qualquer instante e ela vive o assalto todo dia que ela sai de casa. Nunca foi assaltada, mas ela está sendo assaltada por ela mesma, pelas suas emoções. É um microscópio que aumenta o perigo, tira a capacidade de tomar decisões. Quando o medo vem, você não tem como decidir, porque você fala assim, e se eu errar? É mais feliz a pessoa que decide e erra, do que a pessoa que não decide por medo de errar. Eu não vou decidir. Se eu errar? Não, você deita feliz, fala assim, eu errei demais, mas eu decidi. Eu tomei uma opção. Eu sei que eu quero. Eu sei onde eu estou. Eu sei que eu não tenho muita coisa, não sou muita coisa, mas eu sei onde é que eu quero chegar. E o medo não vai me parar. E eu vou tomar uma decisão. É essa aqui. Acabou. Essa pessoa é feliz. E que fica assim, ai. Olha para quem está do seu lado e fala assim, vai desenrugar essa testa, não? Segunda característica do medo, ele confunde. Ele faz você ver fantasma onde só tem Jesus. O medo faz você ver fantasma onde só tem Jesus. Gente, sem procurar capeta eles aparecem, imagina procurando. Sem procurar fantasma, as porcarias já vêm. E se procurar? Tem gente que vê demônio dentro da igreja. Quantas vezes pessoas vieram falar, pastor, eu contei aqui, eu recebi um e-mail de uma pessoa falando que está achando que eu estou fazendo símbolos ocultistas com a mão. Eu tinha que explicar para ela, eu falei, filha, eu sou atleticano, Ronaldinho Gaúcho faz assim, não é demônio não, é hang loose. Não, mas isso aí é um símbolo. Conversa com a minha outra mão, que essa aqui está fazendo assim. Tomar banho. Entendeu? A pessoa está caçando coisa que não existe. O medo te confunde. Ele tira o seu senso normal. O que mais o medo faz? Ele impede a ação de Deus. Porque medo é a única coisa no universo que consegue paralisar a fé. Medo paralisa a fé. O que é fé? Fé é pôr o pé sem ter chão. É levar a panela sem ter comida. É confessar sem ainda ter acontecido. Fé é aquela paz para dormir, para levantar, como se tivesse tudo resolvido, mas não está nada resolvido. Mas você confia que Deus vai resolver. Isso é fé. Não é poder da confissão positiva, não é achismo, não é um sentimento gostoso. Fé é crer que todas as outras vozes são idiotas e só a voz de Deus basta. Deus falou, eu creio, acabou. Repete comigo. Deus falou, eu creio, acabou. Acabou. Mas vamos conjecturar. Não vamos! Acabou o papo. Deus falou, eu creio e acabou. Mas o que gera o medo? Duas coisas. Primeiro, nossas experiências ruins. Por exemplo, você bate o carro, pronto. E você entrar no outro carro. Toda vez que você passa na avenida que você bateu o carro, foi aqui, nessa avenida mesmo, em 1822, quando eu... Olha, eu vou te dar uma notícia, você não fique chateado comigo não. Quem convive com você já está por aqui. Ele cala a boca porque você é uma pessoa boa. Mas que eles já estão assim, Deus, por que não morreu nesse acidente? Primeira coisa que gera medo, uma experiência ruim. É um assalto, é um divórcio, é uma doença. A pessoa pega uma doença, pronto. Aí ela lutou com aquela doença, sara. Aí ela começa a sentir alguma coisa. Ela tem certeza que é voltando a doença. O Senhor nessa noite quer libertar a gente do medo.
Não é admissível que a gente seja jovem, cristão e medroso. Não cabe essas três, não dá para enfiar as três juntos, não. Não pode! Nós temos que ser um bando de gente doida, surtada, louca, desesperada. Satanás tem que levantar de manhã e ter diarreia quando olha para nós. Não, é uma geração de gente medrosa. Ai, meu Deus, eu falei aqui semana passada, gente que está tentando sobreviver à faculdade. Não, a faculdade é que tem que ter medo de você estar lá dentro. Os professores têm que falar assim, pelo amor de Deus, chegou aqueles psicóticos. Não, ai, Senhor, que eu saia vivo da aula de hoje. Segunda coisa que causa medo, sabe o que é? Um relatório ruim de um outro. Um outro vem colocar sobre você as coisas ruins que aconteceram com ele. E essa pessoa então traz para você com tanta convicção, ela fala assim com tanta firmeza, que você fala assim, eu tenho que ter um medo disso aí, por que eu não tenho esse medo? Gente, eu estou ficando noiva, e essa menina aqui está me falando que o noivado dela terminou. Gente, eu estou ficando doida. Não, noivo, não posso ficar noiva agora não. Aí a outra fala, ó, menina, Deus é fiel, é isso mesmo. Ó, menina, você vai ficar solteira igual ela. Creia, creia! Você tem que crer. Ninguém vai crer por você. Fé é igual escova de dente, não dá para emprestar para o outro. É a sua e acabou. Não dá para mulher ter fé para o marido ter fé para o pastor ter fé pelo filho dele. Cada um tem a sua e cada um também tem o seu medo. Tem pessoas aqui nessa noite hiper, mega, ultra medrosas. Tem outros aqui que tem menos medo. Tem gente aqui que não tem nenhum medo. Olha essa história que a gente acabou de ler aqui. Os discípulos estavam cansados e fragilizados pelo medo da navegação. Ó, os caras estavam no barco, presta atenção, tentando navegar, era de madrugada, o trem estava difícil, não estava andando não, eles já estavam cansados. Olha como é que o medo vem. O medo aproveita da nossa fragilidade de uma outra coisa. Você já está frágil porque você já está em setembro, você está estudando igual um doido, você está trabalhando igual um maluco, o seu chefe resolveu pegar no seu pé, você está solteiro mais um ano e você está sem dinheiro também. E o seu time não foi campeão, só o meu. E aí você está nessa guerra, lutando espiritualmente, não quer assistir mais o Brasileirão, está com depressão. Aí você vai nessa guerra, você já está fragilizado, você já não está legal, você já vem de um filme de terror. Aí você custou entrar para um drama. Ai, graças a Deus, estou num drama agora. Pelo menos não é filme de terror. Estou querendo agora que vira comédia, para depois virar romance. Quem quer viver um romance, um caso de amor aqui? Bando de gente mentirosa. Não quer não? Você não quer viver um amor, um grande amor? Não! Eu estou perguntando sobre você não levanta a mão? Tá complicado. Aí o que os miseráveis fizeram? Confundiram Jesus com fantasma e milagre com coisa ruim. Existe um negócio, gente, que é o pior medo que existe. É o medo de Deus, chama Jesusfobia. O nome desse sermão é Jesusfobia. Por quê? Se você tiver medo de aranha, eu vou falar aqui de vários medos bizarros. Se você tiver qualquer medo, tranquilo. Mas a Jesusfobia rouba de você a única possibilidade de você perder as outras fobias. Se você tem medo de Deus, e se você ainda não mergulhou fundo nele, e se você ainda não o conhece profundamente, você vai chamar ações do Espírito Santo de ações do diabo. E você vai chamar intervenções de Deus em seu favor, você vai chamar de demônio. Deus estava montando num cavalo branco e indo resgatar os 12 miseráveis. Sabe como é que eles leram? Satanás montou na égua velha e estava vindo me matar. O que é que fez isso com eles? O medo. E o texto é chique, porque quando viram, acharam que era um fantasma. Eu estou falando de 12 pescadores. Eu não estou falando desses homens de hoje que não é muito fanático o negócio de ser homem, não. Eu não estou falando desses homens que ainda estão orando para ver. Eu não estou falando de homem fragilizado, com pouca testosterona, não. Eu estou falando de pescador. Os caras iam para o alto mar e ficavam puxando rede. Ô, moleza! Homem acostumado a domar o mar, domar peixe, domar tudo. Quando eles viram aquilo, a Bíblia diz... Ai, gente, o dia que a gente for bíblico vai ser tão bom. Tem um negócio virando a minha página aqui, nós não vamos aceitar isso, não. O texto diz assim... E gritaram de medo. Vamos imaginar a cena? Pedro...
João, Tiago, tudo macho, tudo um UFC. Os caras, é assim? Como é que você acha que esses caras gritaram? O medo te faz passar vergonha, porque faz surgir em você uma versão bizarra sua. E um teve que olhar para o outro e falar: Eles foram paralisados pelo medo. Olha alguns tipos de medo. Ambulofobia, medo de andar. Na minha época chamava preguiça. Fobofobia, medo do medo. Atelofobia, medo da imperfeição. Meu Deus. Angiofobia, medo do sagrado. Aurofobia, medo do ouro. Isso aqui são medos que estão crescendo cada dia mais na sociedade. O povo, se quer ter medo, vai ter medo de coisa normal. Não, medo do ouro. Aurofobia. O que mais? Bacilofobia, medo de micróbio. Aí tá bem, graças a Deus. Bibliofobia, medo de livro. Também na minha época chamava preguiça. Cancerofobia, medo do câncer. Emonofobia, medo de demônio. Achei que era medo de emo. Aqui é emonofobia. Outra coisa, cosmetropofobia, medo de cemitério. Agora eu vou falar um negócio aqui. Eu fui sepultar um jovem, o menino morreu, a cidade inteira ficou sabendo, saiu no Jornal Nacional esse caso. Eu fui sepultar o jovem. Quando eu cheguei no cemitério, uns 5.000 jovens. Quando eu entrei na capelinha, só velho. Tudo bem que eu sei que velho gosta mais de um defunto. Que eles ficam ali, estava tão novo, fica passando a mão. Aí eu olhei assim, não vi um jovem dentro da capela. Eu fui lá fora. Falei assim: vocês vão entrar agora, todo mundo. Vem, sai, novo entra. Não, pastor, eu tenho medo de defunto. Não medo de defunto, não. Ô, sua porcaria nojenta. Você vai para uma academia e malha. Você tem coragem de brigar, jogar FIFA, Play 3. Você anda de madrugada na cidade e não vai ver um defunto. Quando você começar a namorar, eu vou contar isso pra sua namorada. Que tá casando com um negócio híbrido, não é muito homem, não. Se você é homem, você entra lá, pô, é defunto, você morreu, né? Putz grila. Não, eu não vejo defunto. Uns homens desse tamanho, umas meninas gigantescas, que pra pôr mini saia, não tem a menor dificuldade, tem coragem. Tem coragem de namorar não cristão, tem coragem de ir pro bar beber, tem coragem de ir pro Rock in Rio, tem coragem de transar nos casamentos, tem coragem de tudo. Mas na hora de ver o defunto, não. Você tem cosmetropofobia, medo de cemitério. Outra, eufobia, medo de ouvir boas notícias. Não fala comigo que eu passei, não. Isso é doença, isso não é medo. Gamofobia, medo de casamento. Heterofobia, medo do sexo oposto. Hidrofobia, medo de água. Olha o cascão. Homilofobia, esse aqui o povo tem, ó. Homilofobia, medo de sermão. Medo de homofobia, medo da homossexualidade. Cardiopatofobia, medo de doença do coração. Tô sentindo um negócio. É gases, velho. Dismorfofobia, medo do aleijão. Medo do aleijão. O cérebro dele é aleijado também. Eclesiofobia, medo de igreja. Leprofobia, medo de lepra. Melofobia, medo do Vinícius Melo. Não, é medo de música. Menofobia, medo de menstruação. Não, apareceu uma faixinha bem em cima do negócio que agora sumiu. Necrofobia, medo da morte. Papafobia, medo do papa. Pirofobia, medo do fogo. Satanofobia, medo de Satanás. Uranofobia, medo do céu. Tipo assim, que dia que o céu matou alguém, assaltou alguém? Vacinofobia, medo de vacina. Xenofobia, medo de estrangeiros. Zonofobia, medo de... Então, assim,
o medo, ele é uma coisa extremamente bizarra, porque ele não tem que ter razão de ser. Medo não tem base na lógica. O medo é burro, igual o dono dele. Aí, Jesus dá uma imediata injeção de fé nos caras, expulsando o medo. 3 injeções. Primeira dose, coragem. Aí tem uma exclamação. Segunda dose, sou eu. Ponto final. Terceira, não tenha medo. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, coragem. Sou eu. Não é o capeta que está fazendo as coisas da sua vida, não, sou eu. Você entregou a sua vida, foi para mim. Seu futuro está nas minhas mãos, sou eu. Não tenha medo. O medo vai sair da gente aqui hoje, gente. Nem que seja na chinelada. Quando entraram no barco, o vento cessa, o que mostra que tudo foi só uma pegadinha do malandro para descobrir se os caras eram corajosos ou não. A Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, acabou tudo. Ele olhou para ele e fez assim. Glu, glu. Yeah, yeah. Acabou na hora. Acabou na hora. Fofura, deixa eu te falar. Vai vir uns testezinhos para mim e para você. Você sabia quando você ouve uma mensagem sobre paciência, você vai ser testado na paciência que você disse que recebeu no culto? Sabia quando você ouve um sermão sobre amor, sobre generosidade, você vai ser testado na sua generosidade. Como nós estamos falando de medo, eu quero te falar hoje, em nome de Jesus, vai vir alguma coisa na minha vida, na sua vida, não é para nos prejudicar não, mas um vento, só para... Ai, meu Deus, você já viu, lá em casa a gente mora no 5º andar, né, Paty? E o 5º andar venta muito. E aí, dia que venta muito, velho, é muito barulho de fantasma que faz. Aí, chega os meninos assim, que eles olham lá, assim, a Emily e o Davi. Não, pai. Não, hoje está demais, hein? O quê? Aí eu fiz, Diego. Nossa, esse barulho aí. É vento. Não, mas desse jeito. Uma frase legal que eu ouvi: não espere o seu Osama morrer para reconstruir suas torres gêmeas. Estados Unidos está dando uma lição em nós, porque eles reconstruíram as torres antes do Osama morrer. A torre, na verdade, o One World Trade Center, fica pronta esse ano, mas eles começaram a reconstrução e perguntaram para o Obama: e aí, mas o cara não foi pego ainda. E aí? Ele falou assim, e aí o quê? Isso é legal demais. Você não para a sua vida porque houve um episódio ruim. Aquela foi uma situação isolada que ficou lá no passado e não vai se repetir. E se repetir, você está a letra de uma música mundana, mas que deveria ser corinho evangélico. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por... 2 Lucinho 3:22. Não, tem gente que toma um soco, a vida faz uma pegadinha com ele e o medo paralisa ele naquela área para sempre. Não, levanta, trem. Levanta, cospe os dentes, limpa o sangue, bate a poeira, fala assim: quem pôs a mão em mim aqui? Vai morrer! Você vai levantar o troféu assim, ó, banguelo, mas você vai levantar. Vai ou não vai? Porque eu estou falando? Não, por causa desse livro aqui. Olha algumas lições que nós aprendemos. Primeiro, foi Jesus que deu a ordem para os caras entrar. Foi Jesus que chamou Pedro para andar sobre o mar. Olha aqui. Jesus aqui está guiando a nossa vida, amém? Você crê nisso? Então você acha que Jesus vai pôr a gente numa situação onde a gente vai morrer, vai se arrebentar, vai se destruir? Se Cristo está no controle, Ele está no controle ou não está no controle? Eu tenho mais medo do meu controle sobre a minha vida do que do controle de Cristo sobre a minha vida. Eu tenho medo quando eu crio vida própria, começo a tomar minhas decisões doidas, aí eu tenho medo. Mas quando é Cristo, Jesus que falou para os caras: entra para dentro do mar. Aí Jesus: olha, você mandou nós para o mar, agora nós vamos morrer, tá? Você não está controlando muitas coisas, não. Ele está controlando, sim. Ele está no controle. Diga comigo, Ele está no controle. Nós temos que parar de procurar ver fantasma. Esses caras era noite. E o problema do barco quase afundando, na cabeça deles criou um cenário: está faltando só um fantasma na minha vida.
E o fantasma veio. Eu fui pregar em São Paulo, um pastor me contou que na igreja dele, uma irmã, que essa irmã, a casa dela de 2 andares, no Brás, em São Paulo, e toda noite essa irmã acordava o marido e falava assim, desce lá que eu ouvi barulho de ladrão. Aí a irmã desceu, meu bem, não tem ninguém. Tem, hoje eu ouvi. Que a pessoa, medo é fé que vai dar errado. A pessoa tem tanta fé que tem um ladrão, que ela quase produz um ladrão com medo dela. Ela não usa essa fé para coisa boa, ela usa para o pessimismo. Eu sei que esse caroço aqui é maligno, mas não chegou o resultado da biópsia, mas eu estou sentindo já. Eu já estou sendo comida por dentro. Toda noite, meu bem, tem bandido, meu bem, vai lá. Anos! Assim, esse pastor me contou. Um dia, tem fantasma, tem ladrão, tem alguém lá. Ele desceu. Quando ele desceu, um jovem pulando a janelinha, o basculante que tinha assim na cozinha. O homem falou assim, não vai embora não. Vem aqui um minutinho conhecer minha mulher que ela está te esperando há vários anos. Muito doido. O medo aparece 2 vezes no texto. Aparece em comunidade e aparece individualmente. Olha para mim. Existe o medo comunitário. Os 12 estavam com medo. E existe o medo individual. Pedro estava com medo. Pedro andou sobre o mar e mesmo assim ele ficou com medo. O que significa isso? Nós temos que prestar atenção que muitas vezes nós estamos sendo levados por uma paranoia coletiva de medo nacional. Não entra, olha, sabe o que a Bíblia diz em Isaías? Não tema o que eles temem e não se espante com o que espanta eles. Quando chegar janeiro e falar assim, chegou dengue. Você chegou dengue para quem quiser. Quem que é dengue? Eu vou ficar na paranoia de dengue? Eu tenho que viver. Agora é a época de quebradeira. Todo mundo está quebrando os micronegócios. Tudo vai quebrar. Vai quebrar a cara. Não vai, eu vou ficar de pé. Não, os casamentos agora, olha, não é divórcio em cima de divórcio. As palavras vão sendo faladas. Olha para mim aqui. O que alimenta o seu medo é o que você está ouvindo. Você está ouvindo quem? Você está ouvindo o quê? Eu vou te dar um conselho. Não levante de manhã cedo de cara e já liga o jornal, a TV, ou você não vai ver nada que vai melhorar seu dia. Vai direto para a palavra, porque senão você está perdido. Você vai ficar frustrado, vai ficar arrebentado. Medo é derrota antecipada. O que mais é medo? Medo é o pai da incredulidade. Olha a frase de Shakespeare. Não é digno de saborear o mel aquele que se afasta da colmeia com medo das picadas da abelha. A abelha te picou toda. Você fala assim, ó o seu mel aqui. Ó. Não chupa essa manga aqui. Franklin Roosevelt, grande presidente dos Estados Unidos. Essa é uma das frases mais conhecidas do mundo. Eu acredito firmemente que a única coisa a temer é o próprio medo. Acredito firmemente que a única coisa... E sabe em que contexto que ele falou essa frase? Ele foi o presidente dos Estados Unidos que durante a Segunda Guerra enfrentou o missionário R.R. Hitler. Uma coisa é você sentado aí gostoso, falar assim, eu acredito que a única coisa a temer é o medo. Outra coisa é Adolf Hitler com o exército mais bem preparado do mundo te aguardando, e você dizer assim, eu acredito firmemente que a única coisa que nós temos que temer não é o exército nazista, é o próprio medo. E Franklin Roosevelt era um paralítico, ele ficava na cadeira de rodas, e ele não podia ir ver as próprias tropas, mas era um cara louco, corajoso. Olha o que o Walt Disney falou, não deixe que os seus medos tomem o lugar dos seus sonhos. Sonha. O medo vira para você e fala assim, você é doido. Para. Vai sonhar. Você tem espelho em casa não. Sonha. Não pare de sonhar. Sonha com 1 bilhão. Que aí você ganha 1 milhão. Mas se você sonhar com 1 milhão, você ganha 100 mil. Eu prefiro não atingir uma meta alta. Eu prefiro não atingir um sonho alto do que atingir um sonho pequeno. Sonha com tudo que você puder. Deus, olha, eu estou querendo, é um Mineirão cheio de jovem servindo o Senhor. Aí Deus fala assim, toma um mineirinho. Deus, estou querendo um mineirinho.
Então tá, vou te dar ali um culto ali ao redor da Lagoa da Pampulha, todo mundo a pé ali, 3.000. Oh Deus, estou sonhando com 6 jovens. Aí Jesus me dá nada, me dá um. Sonha grande. Vai, vira para quem está do seu lado e fala assim, sonhe grande. Diga comigo assim, sonhe alto. Porque você é filho do Altíssimo. O que mais? O medo é o microscópio que aumenta o perigo. Já falei. Olha a frase do meu grande herói brasileiro, Ayrton Senna. O medo me fascina. O Senna tinha problema de cabeça. Ayrton Senna, toda coisa. Essa geração High School Musical não viu nada que presta. Vocês não viram ninguém correr. Vocês não viram ninguém correr. Você era menino na época que o Senna estava fazendo chover. O Senna segurava o aerofólio do carro assim e ficava assim, ó. Não podia ninguém falar com ele. Ninguém! Aí perguntava para ele assim, o que você está fazendo aí? Ele falou assim, eu estou vencendo meus medos. E naquele aerofólio eu termino a corrida. Quando eu entro no carro eu já ganhei. E o Ayrton Senna era assim, meu irmão. Com chuva ele vencia, com seco ele vencia, com pneu de chuva ele vencia, com pneu seco ele vencia. Quebrava as marchas ele vencia, saía em 15 ele chegava primeiro, saía em primeiro chegava primeiro, saía em quinto chegava primeiro. Com Alain Prost ele chegava primeiro, com o Schumacher ele chegava primeiro. Ele chegava em primeiro! Até que morreu, por quê? Não teve medo de entrar 1.000 por hora na curva Tamburello. É a curva Tamburello, é a curva Tamburello. É casamento, você vai entrando assim, é abrir um pequeno negócio, você vai entrando. Eu vou entrar 1 milhão, eu vou entrar 1 milhão, porque quem mandou eu pisar no acelerador é o Filho de Deus. Vamos lá! Falou assim, como é que vence o medo? A gente só vence o medo enfrentando-o. Tem 2 tipos de medo. O medo que te paralisa e o medo que não te paralisa. Todo mundo tem medo. Só que uns o medo para e o outro não para. Por exemplo, eu tenho medo de avião. Só que eu pego avião todo dia. Todos os dias eu pego avião. Na minha vida, eu acho que é um voto que eu fiz, eu não lembro de ter feito. Mas todo dia eu pego avião. Eu peguei um avião certa vez aqui na Pampulha, fui para o Rio de Janeiro. No meio do voo, estou sentado lá lendo minha Bíblia. No meio do voo, eu vi um cheirão, deu aquele cheirão de fumaça, um cheiro ruim, terrível, e o avião fez aquele silêncio. O problema do avião não é barulho, é silêncio. Fez silêncio e ele embicou para baixo assim à frente, foi descendo. Uns 20, 25 segundos depois, voltou o barulho e o avião ficou meio de bandinha assim. Falei, não, velho, o que é isso aqui? Aí um cara do meu lado, avião menor, é de 2 e 2, assim. Aí o piloto falou, gente, aqui é o piloto fulano, estamos no meio do caminho para o aeroporto do Rio de Janeiro, Santos Dumont. Nós tivemos uma pane nas 2 turbinas do avião. E a gente agora então está tentando, voltou uma, e nós estamos então regressando ao aeroporto da Pampulha, bem no meio do caminho. Olha, eu não tinha iPhone na época. Eu queria filmar dentro do avião assim, ó. Do meu lado tinha um homem grisalho, de uns 55 anos de idade. E ele estava na dele até então. E eu estava lendo minha Bíblia. Esse homem foi no encosto de cabeça da frente, agarrou assim. Acho que falar para ele que era a alma dele que estava ali. Ele enfiou o dedo no encosto de cabeça. O braço dele estava fazendo uma força. E todo mundo parou, ninguém comeu. Acessaram todo o serviço de bordo. Parou tudo, ficou todo mundo quietinho. E esse homem agarrou ali e ficou ali. E a respiração dele eu vi que estava controlada. Eu passei mal, falei, morri. Minha mulher vai casar com outro homem, meus filhos vão chamar outro homem de pai, estou ferrado. Outro homem vai usar minhas cuecas, minhas roupas. Meus filhos falaram, pai. Não, seu pai morreu no avião. Aí eu falei assim, eu não tenho mais nada para fazer. Eu sempre pedi a Deus uma morte de herói da fé. Vou tentar pelo menos morrer, pelo menos parecido com um herói da fé. Vou morrer lendo a Bíblia. Aí eu continuei lendo a Bíblia, mas passando muito aperto. Aí fomos. Ninguém conversou, ninguém orou, ninguém, nada. Pousamos. Na hora que nós pousamos, que a porta do avião abriu, o povo caiu lá fora. E a manifestação do demônio só veio lá fora. Porque a gente parou na pista aqui da Pampulha, e ao lado, assim, 5 metros, já tinha um outro avião, com a porta aberta, com a comissária esperando a gente.
Ô, gente, uns 70% do avião foi assim, você que tá achando que eu sou quem? Vocês brincam com a cara da gente demais, tá? Você está achando essas forrecas? Você está ficando doido? Põe sua mãe aí dentro. E o homem, durante o voo, esse homem, teve uma hora assim que ele agarrado, ele olhou por cima assim do braço, viu minha Bíblia, falou, o que é isso? Eu falei, é Bíblia. Aí ele falou assim, hora boa de pegar com Deus, hein? Eu falei, não, eu já estava lendo antes. Eu falei para ele, não, eu já estava lendo antes. Então preste atenção, você não pode ser paralisado. O medo, olha aqui para mim, o medo normal é saudável. Por exemplo, o medo de ser assaltado, ele tem que existir, mas sem impedir você de ir para a rua. Quem está me entendendo? Não, eu não vou sair por causa de medo de assalto, não. Aí não. O medo normal é saudável. Eu tenho medo de morrer de alguma doença, eu vou cuidar do meu corpo. É legal. Mas se virar uma obsessão, não está certo. Você tem que enfrentar seus medos. Olha para mim. Tempo atrás eu fui fazer um ensaio de fotos. Passei um Axe no sovaco para ficar mais bonito. Entrei no elevador lá de casa. 5 andares, gente. O elevador, ele é 1 metro por 1 metro. A praga do elevador não para no meio. Nunca tinha acontecido isso. Moro lá 5 anos. O trem parou no meio. Ai. Aí, eu quis ficar desesperado. Parede aqui para todo lado, assim. Eu tirei minha camisa. Deitei no chão. Pus os pés para cima. E eu tinha um celular mais xing-ling que esse aqui. Eu tinha um joguinho lá de construir. Fiquei construindo. O povo que mora lá no prédio fez um culto lá na porta do elevador. O pastor, você tá... Gente, tragédia dá sucesso pra caramba, né? O povo foi pra porta do elevador. A minha mulher não estava em casa, não. Você estava, Emily? Acho que estava a Emily, estavam uns povos lá. Tava? Tava não, né? Tava, né? Ô, gente, foi tão engraçado que eles pegaram água pra mim, comigo preso no elevador. Tipo, eles beberam a água pra eu lá dentro lá. Pastor, fica calmo, vai dar tudo certo. Alguns choraram. Foi uma coisa de doido. E eu quis. Toda hora me dava aquelas ânsias, aquele desespero. Eu falei, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, calma. Aí, 36 minutos depois, me tiraram. Saí, aí, igual herói da fé, me coroaram lá fora. Me deram um copo d'água vazio, foi uma benção. Fui, fiz um ensaio fotográfico, voltei. Quando eu volto, paro na frente do elevador assim. Tem hora na vida que você tem que conversar com o que te faz medo. Eu falei com o elevador, falei, olha aqui, eu vou entrar em você. Você vai me levar lá em casa. Não para no meio. Eu não vou desistir de andar em você. Eu entrei no elevador. Ô, gente, quando a porta fechou, todos os meus medos vieram à tona. Muito medo. Falei, o que eu fiz, velho? Essa pegadinha me quebrou, acabou comigo. Agora que eu entro no negócio de novo. Você falta de prudência. Nisso que eu estou pensando, se a porta foi assim, abriu. Eu saí lá para fora. Você enfrenta o medo. Amém? O que você tem medo? O que te paralisa? O que te faz perder o sono à noite? Encara esse medo aí. Aí tem um barulho aqui dentro de casa. Vai lá onde tem um barulho. Não, peraí. É onde que é? Certinho, que eu quero ir lá. Aí você vai morrer. Eu vou morrer. Mas eu não vou ser o escravo do medo. Hoje, a pessoa mais triste do mundo não é que toma um tiro, não é que pega um câncer, não é a pessoa mais triste do mundo é aquela que todo dia o medo vem, põe a arma na cabeça dela e rouba a alegria e a paz dela de estar viva. Era só uma tempestade. Olha essa frase aqui, covardia é medo permitido, coragem é medo dominado. Covardia é medo permitido, coragem
É medo que você dominou. Você dominou o medo. E você disse assim, eu estou com medo. Eu estou indo. Ó, estou indo, hein, Jesus. Ai, Jesus. Você está indo. E o elevador fecha a porta. E a comissária com a cara mais boa. Como se o mundo não tivesse acabado no outro voo. Eu entrei para outro voo, gente. Na hora que eu pousei no Rio de Janeiro, eu falei, eu vou fazer igual o Papa. Eu vou beijar o chão. Eu voei. Eu não sou normal. É porque tinha uma agenda. O pastor estava me aguardando, senão eu também não entraria. Eu fui obrigado a entrar porque tinha meu nome num cartaz. Ia pegar mal o pastor Lucinho, não vem para o congresso de jovens da igreja Choreme Cantas, porque ele pagou pau por Você quer ver o que é o medo? Passa para a gente esse vídeo aí, por favor, para o pessoal entender o que é o medo. Vai dar certo, calma. Não fique com medo. Para tratar de dar un poco de miedo, hemos preparado esta cámara oculta donde hemos transformado una niña adorable en una niña Vamos pálida, transformar uma desaliñada criança y num desorientada. capeta. ¿Cómo reaccionará la gente cuando se la encuentre abandonada en los pasillos de su hotel? Uma menina no corredor do hotel. Quiere tocar, ¿eh? A ver si la va a tocar y la va a traspasar primero. Increíble. Essa aí é exorcista. Olha que cabuloso, olha. El primero que sale corriendo y vuelve. Olha, olha, olha. Ela ia bater na criança. Ela ia agredir a criança e a produção teve que entrar. Olha ali. Para tratar de dar un poco de miedo, hemos preparado esta Obrigado. cámara oculta donde hemos transformado una niña... Ela ia agredir a criança, depois os comentaristas comentaram que ela ia bater na criança. Porque tem gente que a reação dele ao medo é agredir. Primeiro corre, depois vai lá e bate no negócio. Que a mente humana perde o senso nesse momento. Era uma criança com o cabelo para frente no corredor. Tu quem está do seu lado fala assim, não é fantasma não, é Jesus. Preste atenção no que eu vou falar aqui, olha aqui. Eleanor Roosevelt disse o seguinte, preste atenção. Você ganha forças, coragem e confiança a cada experiência em que você enfrenta o medo. Você tem que fazer exatamente aquilo que acha que não consegue. Você tem que fazer exatamente aquilo que acha que não consegue. Eu tenho medo de falar em público. Ah, mas eu vou falar no público. Comece com duas pessoas, coloca uma Barbie e o Ken, e você fala para os dois. E você vai vencer esse medo. Você crê que nessa noite Deus quer arrancar o medo dentro da gente? Você crê nisso? Você crê que Deus quer colocar a gente mais destemido? Você crê nisso? O medo normal, como eu já disse, ele é bom e saudável, mas o medo anormal e mau, ele é destrutível. E a diferença entre os dois é constantemente permitir pensamentos que provoquem um sentimento de pânico e temor. Esses dias eu entrei num elevador, que a assessorista falou para mim que ela tem medo de elevador, morre de medo de elevador. Mas por causa do dinheiro ela tem que trabalhar ali. Maneiras de vencer o medo, olha aqui. Além de enfrentá-lo, é claro. Primeiro, não importa o motivo de você ter medo. Você tem que entender que é uma coisa irracional. Entenda isso. Medo não tem base na razão. É burro.
Completamente burro. Segunda coisa para você vencer o medo, além de entender que ele não tem base na razão, porque se fizesse razão, se tivesse sentido, tudo bem, mas não faz sentido. Então essa é uma das coisas para vencer o medo. Segundo, aprenda sobre aquilo que você teme. Então você vai estudar sobre avião. Como que é avião? Os americanos provaram que você tem 27 mais vezes chance de morrer a caminho do aeroporto do que dentro do avião. No Brasil, nos últimos 42 anos, morreram 500 pessoas de queda de avião. 42 anos. Nos últimos 42 minutos, morreram 500 brasileiros de acidente de carro. Aí a gente tem medo de andar de avião. Mas entra para o carro e sai a 200 por hora. O carro é o grande assassino do brasileiro. Morre quase 100 mil brasileiros no trânsito, só no trânsito. E a gente está todo dia querendo comprar carro novo e melhor. E quanto menos airbag, melhor. A gente fica melhor, gosta mais. Não gosto de andar de cinto de segurança. Cinto de segurança me aperta. Legal, vou te levar para uns velórios que eu já fiz. De menino de 18 anos, gente de 16 anos. Playboy aqui de BH, gente que morreu por causa de um cinto. Estude o que te faz medo. Principalmente se for uma prova. Aí você estuda mesmo. Estuda sobre casamento. Sabe por quê? As histórias de divórcio sobressaem muito mais do que aquelas que deu certo. Quando você quiser ficar com medo, ai gente, eu vou me relacionar com alguém mesmo. Olha o que aconteceu no meu último relacionamento. E olha o que está acontecendo com fulano está divorciando. E fulano. Aí você fala assim, peraí. Tem um pastor Márcio casado há tantos anos. Tem um Lucinho casado há tantos anos. Tem tanta gente que... O medo não, ele coloca o caso que deu errado como se fosse o único. Aí você fica olhando. Jovem morre atropelado em Belo... Eu não vou sair mais. Morreu um. E todos os outros conseguiram chegar em casa. Quem entende o que eu estou dizendo? Para de ter medo. Nós temos que parar de ter medo. Terceira coisa, faça jogos mentais, indo por etapas. Se imagine fazendo na mente. Vai fazendo. Você mesmo fazendo. É um simulador. Ai meu Deus do céu, será que eu sou doido de fazer isso mesmo? Ai Senhor, me ajuda, me dá coragem. Será que eu vou ter coragem de pedir perdão para alguém? Eu tenho medo da reação. Ai, eu tenho medo. Eu tenho medo de dar a palavra na célula. Eu tenho medo da história da minha família se repetir na minha família. Quarto, saia do jogo mental e pratique. Vai lá e pratique. Vai lá e faça o que tem que ser feito. Quebre a cara fazendo. Quem não for ousado, nunca saberá onde poderia ter chegado. Quem não for ousado, nunca saberá onde poderia ter chegado. Ouse. Faça um trem doido. Para você saber onde você poderia ter chegado. Vá além. Se supere. Não jogue o jogo seguro, não. Olha para mim. Não faça tudo só com aquela... Esses dias eu fui olhar um imóvel. Aí fui olhar um imóvel para comprar. A pessoa falou assim, mas como é que você vai fazer? Você não tem nem um terço do valor. Eu falei, eu vou comprar demais. Mas você vai pagar como? Não sei. Tem 2 pulmão, vamos dando 1. Depois a gente... Vai sim. Mas nós vamos pagar. Mas como que você compra sem ter o dinheiro? Ah, meu irmão. Nós não podemos ter medo. Amém? Fui na Disney com as crianças. Aí chegamos lá, vamos na montanha-russa, Paty. Não, pelo amor de Deus. Ai, meus meninos vão morrer. Não ponha seu medo de montanha-russa, meus meninos. Nós vamos entrar nesse... A gente enfrenta demônio, nós não vamos enfrentar montanha-russa. Não pode. Vá, pode. Nós vamos andar. Gente, fica assim, revoltado com tudo que te para. Tudo que te para. Você vai lá e faz. Não, eu vou fazer. Você gosta de montanha-russa? Não, detesto, mas ela não me vence. No meu currículo, vou pôr lá. Um dia eu venci uma montanha-russa. Ponto final. Entrei no avião, ele balançou todo. Eu usei uma fralda geriátrica, mas eu andei de avião. Eu pedi uma pessoa em namoro. Eu tomei um não, mas eu pedi. Eu sou homem. Que está no meio das minhas pernas aqui, não é enfeite, não. Tomei um toco. Mas eu voltei para casa e falei assim, sexo masculino. Caramba. Ouse, meu amigo, entra para a faculdade, faz a viagem da sua vida, escreve um livro, abre uma empresa. Não pare! Não deixe o medo te parar. Vai lá e pratica.
Outra coisa, evite filmes de terror. Eu estou com uma pesquisa aqui que diz o seguinte: foi descoberto que filmes de terror reforçam seus medos e os consolidam. Consolida o medo. Um filme de terror, quem já assistiu um filme de terror e saiu do filme e falou assim: ai gente, vontade de ler uma Bíblia, vou ali ler a Bíblia. Quem assistiu um filme de terror e falou assim: ai gente, assim, meu coração está tão mais perto de Jesus. Quem já saiu de um filme de terror canta assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem já assistiu um filme? Não. Olha aqui, para de assistir filme de terror. Para de assistir filme de terror. Para de assistir filme de terror, caramba! Não, pastor, eu vejo mais pela peça teatral mesmo, sabe? Pelos atores em si, pelo roteiro. Eu tenho uma palavra para você, eu fiz um corinho para você. Quão burro és tu, quão burro és tu. Se você viver um medo, para cada medo nosso, o Espírito Santo tem uma experiência com ele para arrancar esse medo. Você crê nisso? Para cada experiência nossa com medo, Deus tem na sua palavra, o seu Espírito Santo tem uma experiência para nos curar. Você crê? Então conta isso aqui para eles aqui, Pátio. Certa vez, o Lucinho estava com o Davi na igreja. E eu estava chegando com a Mimi, com a Emily, na nossa casa. E aí, chegando feliz da vida, a gente tinha ido no aniversário. E eu estou entrando dentro de casa, na hora que eu entro, assim, que eu vou pôr a chave, aí a porta não estava trancada. Aí eu pensei assim: ó, Emily, que engraçado, seu pai saiu, não trancou a porta, não. Aí a gente entra, quando estou no meio da sala, eu volto assim e vejo assim, engraçado. Essa porta ela foi arrombada, que a maçaneta a porta estava toda quebrada. E eu já estava no meio da sala já com a Emily. A Emily vira e fala assim: mãe, tem um homem dentro do nosso quarto. Aí eu peguei e comecei a ficar desesperada, né? Eu puxei a Emily, saí correndo e gritando. Eu fui esperta que eu não peguei elevador. Você sabe que não pode pegar elevador, né? Você tem que descer de escada. E aí... Quem encontra o bandido, né? Aí eu peguei e saí correndo com a Mimi pela escada fora gritando: socorro, socorro, tem ladrão na minha casa. Ninguém, nenhum vizinho prestou para abrir a porta para mim. E aí, nisso, eu fui numa vizinha que ela é muito abençoada, muito de Deus. E aí eu peguei e fiquei com a Mimi ali. Depois o pessoal pegou e foi lá e chamou o Lucinho para poder ir na nossa casa e ver como é que estava a nossa casa. Só que a partir desse dia, eu comecei a ficar com muito medo mesmo. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de dormir, eu tinha medo de levantar, eu tinha medo de sair para poder ir na padaria. Eu comecei a ter que andar com gente do meu lado no carro, com a minha linda carteira de motorista que eu tinha tirado, e que eu comecei a ficar com medo. Aí tinha que alguém comigo, porque eu tinha medo de entrar dentro de casa e ter ladrão lá de novo. E aí eu comecei a ficar muito triste, porque eu ia dormir, eu não conseguia dormir, porque eu tinha medo. Eu pensava assim: se eu dormir, o ladrão vai entrar. Olha só, como se eu fosse segurar o ladrão de entrar dormindo ou não. E aí o Lucinho, ele viaja muito, trabalha pregando a palavra de Deus, viaja muito. E eu sou o tipo de pessoa que eu não posso ter medo, eu tenho que ser corajosa, porque eu fico sozinha, muito com os nossos filhos. E aí, eu comecei a passar esse medo para a Emily e para o Davi. O Lucinho viajava, eu ia na cozinha, e os dois, né? A minha sombra atrás de mim, a Emily e o Davi. Eu ia no banheiro e ia todo mundo. Cada vez era a vez de um. E aí o Lucinho viajava, trabalhava uma moça lá em casa, a irmã Lili. Ela era muito engraçada, ela era bem sapatinho de fogo mesmo, sabe? E assim, de ungir a casa. E aí o Lucinho viajava, eu ungia a porta toda, de cima até embaixo, ungia a janela, ungia a cama, ungia tudo. O Lucinho chegava e falava assim: ué, vocês fritaram alguma coisa aqui nessa porta? Eu falava assim: Lucinho, está tudo ungido. Satanás não vai me mandar, mas é um demônio dele aqui em casa. Não, está repreendido. E aqui, isso, repreendia. Mas por dentro, aquele medo dentro de mim, que eu não tinha mais alegria em viver. Aí, certa vez, eu peguei e fui no acampamento, né? Fui no culto.
E o pastor pegou e chamou lá na frente quem estava passando por algum problema, dificuldade, medo, alguma coisa que estava paralisando ele. Eu peguei e falei assim, Senhor, é hoje, eu não vou aceitar mais esse medo para a minha vida. Não foi, o Senhor não me chamou para ser uma mulher medrosa. A palavra do Senhor diz que o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De que terei medo? O Senhor é a força da minha vida. Então eu vou ficar por aí chorando, com medo de tudo? Não vou não. E eu via ladrão, gente, em tudo. Fazia um barulho, era ladrão. Uma sombra era ladrão. Aí o Lucinho falava assim comigo, Pati, eu vou lá para te provar que não é ladrão. Ele ia lá comigo, aí eu ficava assim, Lucinho, mas eu acho que é. Mesmo ele indo comigo, eu ficava naquela coisa de que ladrão estava ali. Aí eu peguei e fui nesse culto, falei assim, Senhor, é hoje a minha libertação. E aí o pastor começou a orar, e aí o Espírito Santo começou a me encher ali naquela noite, eu fui sendo cheio do Espírito Santo, e Deus falou assim comigo, filha, é hoje que eu vou curar você desse medo que você tem. E eu falei assim, mas como que o Senhor vai me curar, meu Deus? Porque o meu medo é muito grande. Agora eu tenho medo de ladrão o tempo todo. Eu tenho medo, Deus, eu tenho medo. E Deus falou assim comigo, eu vou te curar e eu vou te mostrar hoje como que vai ser. E aí Deus, o Espírito Santo de Deus começou a me encher. Eu fui sendo cheio do Espírito Santo, e começou a fluir aqui dentro de mim, no meu interior, a fluir rios de água viva dentro de mim. E eu comecei a rir. Eu fui rindo, eu não parava de rir. Aquele sorriso assim, que não é de fora para dentro, era de dentro para fora. E eu tentava parar de rir, e eu ficava assim, eu não conseguia, porque era algo assim, era uma vida, estava sendo gerada uma vida dentro de mim. Eu começava a rir, eu ficava dando gargalhada, eu gargalhava, eu ficava assim, Deus, que coisa mais gostosa. Ai, a tua presença é maravilhosa demais, que coisa mais linda, Deus. Eu fui sendo cheia, transformada, e Deus falou assim comigo naquela noite, tá vendo, filha? Hoje eu curo o seu medo, e no lugar do seu medo, eu estou colocando alegria. A alegria minha na sua vida. E foi muito gostoso, porque eu cheguei em casa, eu contei isso para o Lucinho, né? E até hoje eu falo com ele, porque assim, a primeira vez que eu fui na Disney foi algo tão emocionante, porque foi tão lindo ir com a minha família, com os meus filhos, porque a gente já passou tanta dificuldade financeira, necessidade, até de comer, de roupa, a gente já passou tudo isso, mas assim, ir com a minha família foi algo assim, tão maravilhoso, porque eu pago tanto mico, gente, assim, quando eu estou muito feliz, eu sou muito alegre. E os meninos ficam assim, Lucinho, para, Pati, você está fazendo a gente pagar mico, para. Mas assim, eu fico louca, assim, de ver aquilo que Deus está me dando, o que eu estou fazendo, sabe? Porque quando eu era criança, eu tinha bonequinha de plástico, sabe? Hoje os meus filhos têm Barbie, a Emily tem Barbie, o Davi tem o brinquedo que ele quer. Então, assim, Lucinho, eu ficava sorrindo demais, né, na Disney, eu ficava tão feliz, mas eu falei com o Lucinho, a minha experiência com Deus foi tão linda, tão maravilhosa, porque hoje eu sei o que você ser cheio do Espírito Santo, sabe? O problema não te paralisa, você não fica amedrontada diante das dificuldades. Então, Deus coloca alegria no lugar da sua dor, e é isso que o Senhor quer fazer com cada um que está aqui nessa noite, amém? Colocar alegria, colocar a vida de Deus, Espírito Santo de Deus, para você vencer os seus medos, os seus traumas, amém? Amém. Eu venho da união de duas famílias, todo mundo medroso. Na verdade, eu só vi uma pessoa corajosa na minha família. Todo mundo. Só meu avô, por parte de pai. O resto, todo mundo muito medroso. E eu estou pregando esse sermão porque, inclusive, a esposa dele, muito medrosa, minha avó, e eu também. Medo. Sabe aquela família que tem os medos clássicos? Medo de câncer, medo de ladrão, medo de avião, medo de escuro, medo de morrer, medo de não casar, medo de dinheiro. Esse medo a gente não tinha, porque a gente nunca tinha dinheiro. Medo de demônio. Esses medos clássicos que a gente sempre teve. E essas fobias foram piorando e se transformando em outras. Quando um medo não é resolvido, ele traz um outro junto com ele. E aí esse um outro traz um outro. Medo de ficar sozinho para o resto da vida. Aqui. Quem te falou que isso vai acontecer com você?
Ah não, pastor, já estou me preparando. Em nome de Jesus, nessa noite nós vamos orar. E se é uma coisa herdada de família, se é uma coisa biológica, se é espiritual, se é demônio, vai embora. E qualquer medo que você tenha não vai mais te paralisar. Conclusão, para a gente orar. Qual a cura para o medo? Descer do barquinho da falsa segurança e enfrentar exatamente aquilo que tanto nos assusta. O que é o mar? É a vida. O que é o barquinho? É ficar com 12 medrosos. 12 medrosos, um olhando para a cara do outro. Você está vendo, está escuro, além do normal hoje, né? E esse mar aí acha que vai engolir a gente. Porque medroso vai dando medo para o outro. Aqui, você pode continuar na companhia do barquinho hoje. A falsa segurança de nunca ousar, de nunca dar um passo além. Aí aparece um capeta, um trem lá no meio do mar. Ah, é? Nós vamos descer desse barquinho aqui, nós vamos lá ver. Sabe o que é o mar? É a vida. Você não vai afundar na vida, porque quem está te chamando para andar sobre ela é o Criador da vida. Pedro falou, se és tu, me manda andar sobre o mar. Ah, gente, tá vendo? Pedro deu muita má nota, mas ele fez um negócio doido. Ele falou com os 11 idiotas que estavam lá, falou assim, ó, fica aí um com medo do outro, eu fui! Que hora você vai ter uma reação diferente das pessoas ao seu redor? Nós não podemos ter as mesmas atitudes de todo mundo e querer que a nossa vida mude, não. Olha para mim aqui, começa a agir diferente. O que a sua geração veio fazendo de errado até agora? Ouse! Junta os documentos, vai lá esses lugares que dá bolsa. Você, eu vim aqui que eu quero uma bolsa para estudar. Você quer estudar o quê? Eu quero estudar tudo. Quer ser astronauta? Eu quero estudar design de interiores, eu quero fazer história e curso para presidência da república. A pessoa vai te olhar de alto a baixo assim, você foi, volta para casa e fala assim, e aí filho, o que deu? Deu nada, mãe. Mas eu estou juntando outros documentos que eu vou num outro lugar agora. Você vai fazer o que lá? Vou pedir um emprego. Você não tem a qualificação, mas eu vou explicar para eles por que eu sou a pessoa certa. Posso treinar com a senhora um minutinho? Fica parado, olha para mim, mãe. Moço, eu não tenho essa qualificação que está pedindo no jornal, mas nunca você vai ter uma pessoa que estudou, que vai fazer esse trabalho melhor do que eu. Você está diante da resposta das suas orações. Me dá uma chance, você vai ficar de cara. Vai para a entrevista de emprego sem medo. Vem para o culto sem medo. Levanta as mãos sem medo. Nunca mais você vê um demônio cair, a pessoa possessa e chama os outros para orar. Caiu perto de você porque é você que tem que expulsar. Fala, Satanás, eu estava esperando esse dia. Você quer ver uma coisa que eu vou falar com você aqui agora? Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Sai! E depois que sair, deita no chão e rola de rir. Rola de rir! Ai, pastor, e a retaliação? Não! Para de ouvir a voz do óbvio. Para! Um monte de gente falar comigo. O Confra foi uma benção. Você não está com medo, não? Falei, medo de quê exatamente? Não, porque houve um romper. Falei, o medo pega a fila. Pega a senha. Que eu não tenho tempo para atender, não. Eu vou viver. Eu tenho que viver. Eu não posso ser paralisado. Não seja paralisado mais. Jesus está falando na minha boca aqui para te acordar. Para você parar de ficar fazendo o óbvio. Você pode comprar dólar? Não, eu fico na poupança. O dólar pode cair do dia para a noite. Aí eu vou ficar pobre. Aí a poupança fica ganhando 0,0000000. É porque eu tenho medo, pastor. Porque em 1832, quando o Collor era presidente do Brasil, a minha tataravó, vizinha da minha tataravó, ela perdeu tudo, as galinhas dela. Aí eu estou com medo de eu perder minhas galinhas agora. Jesus. Jesus. Põe coragem em nós para descer desse barquinho. Aí o que aconteceu com Pedro? Ele perdeu a Jesusfobia dele. O que aconteceu? O único homem na história que deu rolê em cima do mar com o Filho de Deus. Ninguém pode falar mais nada. Pedro, Billy Graham, Lucinho, ninguém tirou onda. Os outros 11 lá assim, Pedro, hein? Pedro, você vai negar, bobo, no final eu já estou vendo. Tá? Você está andando aí, eu estou aqui, né? Mas eu estou vendo já. Deixa falar! Que hora você vai andar com Jesus sobre o mar?
Olha a frase que Deus me deu. Eu prefiro afogar no mar da vida, tentando dar rolé com o Filho de Deus, do que ficar com 12 idiotas com medo dentro do barquinho. Eu prefiro tirar o pé para fora e afundar com a pedra. E pôr na minha lápide assim, ele tentou. Olha aqui, Deus pode levantar daqui futuros vereadores de Belo Horizonte. Governador do estado aqui dentro. Ai, eu tenho medo. Como é que você vai fazer uma campanha? Ai, meu Deus do céu. Ai, o que vai acontecer? Ai, se tiver uma fé dentro de você, se tiver um amor, se o medo for embora, nada será impossível. Um dia o povo sentou com Deus assim, tentou explicar para ele que era impossível. Ele falou assim, eu não estou entendendo. Deus não entende o conceito de impossível. E Ele está procurando filhos que creiam junto com Ele. E aí Ele vai fazer os processos dEle e os projetos dEle acontecerem comigo e com você. O que mais? Quando você perde o medo de se relacionar com Deus, tudo anda. Medo, então, para a gente encerrar. Medo é uma questão de foco. Diga comigo, medo é uma questão de foco. Se você olhar para o problema, Jesus some. Se você olhar para Jesus, o problema some. Vou repetir, medo é uma questão de foco. Se você olhar para o medo, Cristo some. Se você olhar para Cristo, o medo some. Em que você vai focalizar a sua atenção a partir de hoje? Em que você vai focalizar a sua atenção a partir de hoje? Mesmo que ele venha para o seu lado parecendo um poltergeist? Mesmo que ele venha caminhando para o seu lado, você fala assim, isso aí é capeta. Mas nessa noite ele usa o simples vaso dele para dizer para você, coragem, sou eu, não tenha medo. Coragem, sou eu, não tenha medo. Vamos então hoje descer do barquinho da falsa segurança e vamos dar rolé com Jesus sobre o mar da vida. E o nosso medo vencido, derrotado nessa noite. Eu preguei essa mensagem porque eu estava lá em casa orando e Jesus falou comigo, eu quero abaixar o freio de mão de alguns corações. Tem gente que o espírito de medo freou tanto a vida deles. Era para eles estarem tão à frente, mas eles fazem tanto cálculo. Um dia eu fiz um culto muito doido. Eu levei um monte de calculadora, velho, calculadora. Entreguei assim para o povo. Falei assim, gente, Jesus está falando para a gente hoje, para a gente não fazer cálculo. Traz a calculadora aqui, o povo trouxe. Nós quebramos elas no cacete. A gente senta. Ai, Deus está falando comigo isso, mas vamos fazer uns cálculos? Vai 2 vezes 9, 10, 3. Não vai dar. Ele não te mandou fazer cálculo, Ele te mandou ir. Vamos fazer coisa pé no chão, né? Porque você sabe como é que é cristão, é prudência, né? Prudência é o nome mais chique que a gente dá para medo. Você pode ser prudente, mas você não precisa de medo. E nessa hora eu quero orar, para que Cristo nos liberte. E a gente saia por aquelas portas ali, com o seguinte lema na nossa mente, nada me será impossível. Quem quer dar rolé sobre o mar da vida aqui? Antes da gente orar para Deus substituir o medo por coragem, eu vou fazer essa oração por todo mundo. Eu quero primeiro orar por aqueles que querem entregar a vida para esse Deus, que é o Deus do amor, é o Deus da coragem, é o Deus da fé. Pode ficar sentado mesmo onde você está. Esse Deus dá força para a gente para tudo, você crê? Essa viagem que a Patrícia falou, nós somos a Escócia. E eu procurei lá o cemitério mais mal assombrado do mundo. É lá na Escócia, nós fomos lá no cemitério. Aí nós fomos entrando, da vizinha Amy falou assim, não pai, nós vamos entrar? Eu falei, vamos demais. Porque tem a história do fantasma lá que é tão comprovada, que diz que o fantasma é mais real do que quem vai no cemitério. Aí nós entramos lá. Por que nós vamos entrar aqui, pai? Nós vamos entrar aqui porque Jesus já entrou na frente com a gente. E os fantasmas, se existem, estão tudo passando mal aí agora. Porque nós entramos no cemitério deles. Quem está entendendo? O medo vai ter medo da gente agora. Para isso precisamos de ter o autor da vida. Todos de olhos abertos repitam comigo. Diga assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu recebo o Senhor no meu coração. Perdoa os meus pecados. Agora, aqui, muda minha história. Escreve o meu nome no livro da vida. Faça de mim
uma nova pessoa. Junto com o Senhor, me dá fé, muita fé. A partir de agora, com essa simples oração, eu deixo de ser uma simples criatura de Deus e eu me torno agora filho de Deus. E no mar da vida eu não afundarei, porque quem me chama para andar é Jesus. Em teu nome eu oro. Amém. Quem fez essa oração comigo pela primeira vez? Faz assim com a mão. Primeira vez, Lucinho, que eu fiz essa oração na minha vida. Vai, faz assim mesmo, bem escandaloso. Todo mundo que fez essa oração e está fazendo assim com a mão, fique em pé para eu te ver melhor. Fique em pé, aonde você estiver. Fique em pé, fique em pé, fique em pé, fique em pé. Ai, pastor, tem que ficar de pé? Tem que ficar em pé. Aqui nós temos umas leis aqui que tem que obedecer. Senão você é multado. 7 pontos na carteira. Fique em pé. Fique em pé, isso. Todo mundo que está em pé agora, terceiro e último convite. Você está em pé, estão aqui os nossos pastores. Queremos receber você aqui na frente para orar por você e te dar um presente. Você pode sair de onde você está e vir para cá? Pode sair de onde você está e vem para cá. Vem para cá. Pode trazer até a sua bolsa se quiser, a sua Bíblia, não tem problema nenhum. Mas vem, todo mundo que fez essa oração pela primeira vez, queremos orar por você aqui à frente. Vamos cantar essa canção aí, Vinícius, enquanto o pessoal vem. Vem, vem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível em ti. Eu tudo posso. Vem, vem, todo mundo. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem. Muralhas caem, o medo vai embora, minha força está em ti. Nada é impossível. Eu venha, tudo posso. Venha. Pode vir. Não há limites. Minha força está em ti. Vem todo mundo que fez a oração, vem. Nada é impossível. Não tenha medo de vir aqui à frente. Dá um passinho pra frente, sim, todo mundo. Dá um passinho. Muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível pra Deus. Nada é impossível. Nada é impossível pra ti, Senhor. Vem, vem todo mundo que fez a oração, pode vir. Ainda tem pessoas vindo ali, nós vamos esperar, vem. Vem, vem, vem. Nada é impossível pra ti, vem pra cá. Olha pra quem está do seu lado aí. Eu vou contar até 3 e você vai perguntar a essa pessoa: quer ir lá na frente entregar a sua vida pro Senhor? 1, 2, 3. Olha pra quem está do lado e fala assim: quer ir lá na frente fazer essa entrega? Eu vou com você. Sem medo. Se essa pessoa quiser, pega ela pela mão agora e traz ela pra cá, traz. Rapidinho. Nós já estamos terminando o apelo. Eu vou fazer o segundo apelo. Hoje, excepcionalmente, eu vou chamar aqui à frente todo mundo que é muito medroso. Principalmente você que tem muito medo bizarro. Medo assim, paralisante, medo chocante. Esses que estão aqui já estão aqui. Mas depois deles, nós ainda vamos pegar, não sei também. Ai, eu tô com medo de falar que eu tô com medo. Que é isso? Então pula aqui depressa, velho. Vem, 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 vem. Vem. Vem, quem mais? Você que está em casa aí também. Você que nos assiste. Quem sabe o medo tem te parado. Não. Sabe o que o Salvador está dizendo para você? Está dizendo assim: vem. Vem andar comigo sobre o mar. Vem dar rolê comigo. A vida é muito mais louca sem medo. Você vai andar, não é de barquinho, vai andar sobre as águas. Aquilo que te paralisava não vai te parar mais. O Filho de Deus te ama. Jesus está com você. A mão dele está estendida para você agora. Todo medo vai embora. Toda tristeza vai embora. E assim como essas pessoas aqui que estão recebendo a Cristo, você também na sua casa, onde você estiver, recebe o poder de Jesus. Nada é impossível. Nada. Recebe aí agora uma graça nova, uma unção nova, uma vida nova, para ser ousado, corajoso, destemido,
Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de ousadia e de moderação. Deus não nos deu espírito de medo. Você crê? Recebe então. Nós vamos orar com eles aqui. Olha quanta gente. Todo mundo agora de pé aí. Todo mundo de pé. Você que está aí no seu lugar. Fique em pé. Se você não tiver com algum problema de saúde, fique em pé. Eu estou de pé desde que o culto começou. Eu sou mais velho que todo mundo. Você vai estender as mãos para eles aqui agora, vamos. Estenda as mãos, todo mundo. Estender as mãos significa: o que tem de bom na minha vida, eu quero que venha para a vida deles. E o que tem de bom na nossa vida, sabe o que é? 5 letrinhas, chamada Jesus. Pai querido, nós abençoamos essas vidas preciosas. Eles já venceram o medo, porque se estão aqui em cima, são vencedores. Nós declaramos agora: tudo aquilo no passado deles que os prende, que os mata, que os entristece, sai em nome de Jesus. Todo medo, toda morte, todo pecado, todo vício, toda experiência ruim que traumatizou, a única coisa que vai traumatizar essas vidas agora é a ação do Espírito Santo na vida deles. Nunca mais as coisas dessa vida vão entristecer. Só Jesus tem o poder de marcar cada um que está aqui, cada uma. Por isso, nesta hora, Espírito Santo, vem aqui na frente e junto com os pecados, arranca o medo de viver. Arranca, Senhor. E nós declaramos que essas vidas agora não tem mais o espírito de medo. Elas têm um espírito chamado Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai fazer elas viver acima da média. Nós declaramos agora vida do Senhor para essas vidas. Coragem e fé entrando nesses corações. E a partir de hoje para eles nada é impossível. Sejam agora abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês agora só pertencem a Deus. Olha para cá. Pode ser que alguém não goste dessa decisão que vocês tomaram. Pode ser que quando você chegar em casa e falar assim: ó, eu fiz um troço doido aí. O que você fez? Está fumando maconha? Fala: não. Você tomou um porre? Não. O que você fez? Eu entreguei meus medos para Deus, e no lugar dos meus medos Ele me entregou vida eterna. Eu agora sou crente. Você o quê? Para cada um que ficar com raiva, para cada um que conversar goma, vai ter um monte de gente que vai gostar. E na verdade tem uma família que vai gostar. E eu quero apresentar para você sua nova família. É uma família show de bola. Não é perfeita, não é, mas é uma família que vai te ajudar. Eu vou contar até 3 e eu vou te apresentar a sua nova família. Demorou? 1, 2, 3. Vira de costas todo mundo. Olha aí sua família. Bem-vindos à família de Deus. Em ti olhos se abrem, Muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível em ti. eu tudo posso. Diga! Não há limites. Minha força está Em ti bem forte. nada é impossível. Aleluia! Aleluia! Ô família, olha pra cá. Família, nós somos tudo família agora. É por isso que a gente chama um outro de irmão ou de irmã. Você vai sentir um negócio bizarro. Você vai sentir a partir de hoje que você tem mais a ver com gente que você nunca conheceu do que até com alguns parentes seus de sangue que ainda não conhecem Jesus. É muito doido. É um laço espiritual punk assim que liga a gente a partir de hoje. Nunca te vi na vida, não sei seu nome, sem nada. Mas eu sei o seguinte: nós estamos juntos para morrer e para viver agora. Porque o que nos une não é o time de futebol. O que nos une não é o banco que a gente é correntista. O que nos une não é o partido político que a gente gosta. O que nos une é isso aqui. É a palavra de Deus. Vocês vão fazer o favor para mim. Vou pedir a vocês todos que 1 minuto só mais 1 minuto seu. Vocês vão todos caminhar aqui para a minha esquerda.
seguir essa mão que está erguida aqui, ó, pastor Alan. Todo mundo. Vai ali 1 minuto. Vocês vão ganhar um presente e mais uma oração. Nós só vamos pegar nome e e-mail. Para quê? Para não ficar só nessa visita. A gente quer te ajudar e te acompanhar. Então eu vou te pedir 1 minutinho. Ai, pastor, e se eu voltar? Não tem medo de nada, não. Vai lá que vai dar certo, vai lá. E os amigos podem ir junto também. Se a pessoa não ficar assim constrangida, vai lá todo mundo. Líderes de célula, pessoal, desce para ajudar, sabe por quê? Está tendo retiro dos nossos anjos salva-vidas aí. E está precisando então dos líderes de célula para ajudar a consolidar essa multidão aqui. Pode descer, não para a fila não. Vamos andando aí, vamos andando. Vai ajudando, vai ajudando. E você que está de pé aí agora, olha para mim. Para a gente fazer a última coisa do culto, eu vou precisar que todo mundo senta. Para a gente fazer a última coisa do culto, todo mundo vai ter que sentar. E nós vamos encerrar cantando essa música aqui. Mas, primeiro, olha o que eu vou pedir. Todo mundo aqui que não é medroso não, é apavorado. Todo mundo que está aqui que tem uma carteirinha de medo. Você foi lá e falou assim: eu tenho medo, pastor. Eu tenho medo. Se você sabe, Lucinho, essa noite você pregou assim, só para mim. E eu não aceito mais esse medo. Às vezes é um medo só único, específico. Olha o que o Espírito Santo está falando comigo aqui, velho. Que tem um atleta aqui no nosso meio que você machucou. E agora você está com medo de voltar a sua performance e machucar de novo. E o Espírito Santo manda eu te dizer: vai ser o show das poderosas, irmão, na hora que você entrar lá. Você vai fazer mais do que antes de machucar. Vai com tudo. Todo jogo quando começa está 0-0. Então vai com tudo. Eu quero que esse atleta venha cá depressa. E eu quero que venha o resto de medroso também. Vem depressa aqui na frente que nós vamos orar por você. Esses aqui não precisa vir que nós já oramos por ele. Se você fala, Lucinho, foi para mim e eu não admito mais viver assim. Vem, mas vem mesmo. Não vem hesitando não. Ai, eu vou. Ai, gente. Ai. Vem. E aí nós vamos fazer a última oração. E os meninos que cantaram aqui o Voices, o We Are The World, o Rock in Rio de Jesus aqui, vem cá que nós vamos cantar, sapecar aqui para acabar. Você que é muito medroso, vem cá depressa. Chega muito para frente. Porque tá vindo muita gente. Dá um passinho para frente, dá mais um passo. Isso, chega bem para frente. E quem não está vindo, fica em pé. Bom, vamos subindo aqui, em top aqui. Jesus está me dando umas palavras de conhecimento aqui. Jesus está me falando de alguns episódios que estão aqui no meio. Eu estou com preguiça de ficar falando. É muita coisa. O Senhor está me falando aqui, ó. Oh, Jesus. Tem uma moça aqui que tem o mesmo medo que eu tinha. Quando a minha mãe morreu, a minha mãe tinha um medo. A minha mãe morreu aos 38 anos. E eu tinha 14. E eu achei que eu ia morrer aos 38. Eu tô com 41. Nós vamos abençoar o pessoal que nos assiste pela Rede Super. E nós vamos terminar essa lavagem de roupa aqui só nós. Demorou? Você pela Super nos assistindo, um beijo no coração. Amanhã tem culto demais aqui. Pela TV é muito legal, mas aqui é muito melhor. Então põe uma roupa, vem para os cultos. São vários cultos que vão acontecer na casa do Senhor amanhã. E sábado que vem, você que não veio ao culto, eu quero ver você aqui e nos outros cultos da nossa juventude. Deus te abençoe. Rede Super, inspirando vossa mercê. Vamos orar? Você não vai morrer com essa idade que sua mãe morreu, que seu pai morreu.